Olá pessoal, sou Rafael Cabelo, professor de acordeon, e na videoaula de hoje a gente abre o módulo básico, inaugura o módulo básico, a gente que encerrou o módulo elementar com uma lista de exercícios, e nesse módulo elementar a gente viu fundamentos da notação musical e também fundamentos do posicionamento da mão e vários exercícios para começar com essa digitação na mão direita. E a partir do módulo básico a gente já começa a colocar som também na mão esquerda, nos baixos, e casar o movimento das duas mãos. Diferente do módulo elementar, que começou com uma base teórica e depois foi para a prática, eu vou inverter esse módulo. A gente começa com fundamentos práticos e depois eu vou explicando na teoria, ok? Bom, primeiro ponto aqui dos baixos, eu vou rapidamente mudar de câmera aqui, só para a gente ter um panorama. Deixa eu me acertar aqui. Os baixos do acordeon são um conjunto de botões onde eu vou ter colunas que estão na vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. Então, num acordeon de 120 baixos, eu tenho 6 colunas, né, cada uma traçada em pé, né, na vertical. E eu tenho as linhas na diagonal. Veja que não é uma linha reta, né, uma linha plana, é uma linha inclinada. Opa, desse jeito, ela é inclinada. E cada uma dessas diagonais, cada um desses botões em diagonal, eles têm uma função. E eles se referem sempre a um botão que está na segunda coluna. Então, vou dizer de um modo mais prático. Na segunda coluna, nessa coluna aqui, na segunda, sempre do fole para fora. A câmera está espelhada, eu estou mexendo a mão como se estivesse olhando para o espelho aqui, estou errando a posição. Eu tenho a primeira coluna, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta no meu acordeon, que é um acordeon de 120 baixos. Tem acordeons de 80, tem acordeons de 96, 60, 48, 32, enfim, vários tamanhos. Então isso aqui reduz. Mas vamos focar num acordeon de 120, que o padrão é o mesmo de 80, só não vai ter uma coluna aqui. Mas dá para entender do mesmo jeito. Então, nessa segunda coluna, sempre pensando nas linhas verticais, eu tenho os baixos. Nessa primeira coluna, eu tenho o que popularmente a gente chama de contrabaixo. É o que vem aqui sempre dentro do acordeão, sentido do fole, né? A primeira coluna. Então, contrabaixo na primeira, o baixo na segunda. E depois do baixo, eu tenho sempre formações de acordes. O que são acordes? Só para a gente não perder aqui o time da explicação. Acordes são combinações de notas, de vozes diferentes. O que é uma voz? Vozes são notas com alturas diferentes, com sons em alturas diferentes, com nomes diferentes. Também fica fácil de identificar, porque quando eu tenho dó e dó, se eu toco 2 dós, né, eu não tenho vozes diferentes, apesar de eu ter um som mais agudo que o outro. Eu ainda estou falando de dó. Agora, se eu toco dó e mi e sol, eu tenho vozes diferentes. Eu tenho notas com nomes diferentes. Quando eu faço uma combinação de notas, no caso aqui eu toquei dó, mi e sol, quando eu toco isso junto, eu faço uma formação de um acorde. Eu junto 3 vozes e isso dá um resultado sonoro. Então eu tenho combinações harmônicas, que são agradáveis, e tem algumas combinações que são não muito harmônicas. Daí a gente vai entender o porquê que algumas dão certo, outras ficam estranhas, soam a princípio mal. E para cada uma dessas combinações eu tenho um efeito também muito característico. Então, a princípio, acordes vamos entender como formação, ou melhor, uma combinação de notas de nomes diferentes, ok? Só pensar nisso a princípio. Então, no caso aqui do teclado, eu tenho que tocar 3 teclas ao mesmo tempo. Só que no baixo, cada botão de acorde já forma. O mecanismo do acordeon faz com que, ao apertar um botão de acorde, eu faça soar automaticamente mais de uma voz, combinações.
Então, um único botão, deixa eu trazer de volta aqui para o close, um único botão já faz o acordeon soar 3 vozes, certo? A gente não tem que tocar 3 botões ao mesmo tempo. E para cada um desses botões, tem combinações diferentes que vão alterar o som, né, do meu acorde e vão dar efeitos diferentes na música, ok? Certo? Então, todas essas fileiras em diagonal, todas essas linhas aqui em diagonal, elas vão ter a principal referência, o seu baixo. A gente vai ter que saber qual é o baixo para daí conseguir determinar todas. E a partir do baixo, os acordes vão ser sempre determinados da seguinte maneira. Eu tenho contrabaixo, baixo, aí eu tenho o acorde maior, menor, com sétima e diminuto. Vamos de novo. Contrabaixo, baixo, estou apertando aqui com o quarto dedo. Depois eu tenho um acorde maior, menor, com sétima e um diminuto. Para acordeons de 120 baixos. Bom, meio complicado de entender a princípio, porque eu estou falando um pouco de tudo de uma vez só. Então a gente agora vai reduzir isso para um ponto, e a partir deste ponto a gente começa os exercícios. Tá? Eu tenho aqui alguns slides, eu vou passar para vocês. Então, a disposição dos baixos, a primeira coluna mais perto do fole, chamada de contrabaixo. A segunda coluna, baixo, principal referência das posições. Terceira coluna é o acorde maior, referente ao baixo, sempre referente ao baixo. Quarta coluna é o acorde menor, referente ao baixo. Quinta coluna, acorde maior com sétima menor, referente ao baixo. A gente chama popularmente de acorde com sétima. E a sexta coluna, o acorde diminuto. Lembrando que as colunas são sempre na vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. E essas linhas são sempre em diagonal. Então, contrabaixo, baixo, acorde maior, acorde menor, acorde com sétima e acorde diminuto. No exemplo aqui, ele selecionou a coluna do Dó. Então, eu tenho Dó no baixo, eu tenho Dó maior, Dó menor, Dó com sétima, Dó diminuto. Se eu tiver o Sol, Sol maior, Sol menor, Sol com sétima, Sol diminuto. Ré, Ré maior, Ré menor, Ré com sétima, Ré diminuto. Todas as fileiras, tudo acontece, né? Todas as coisas que aparecem são referenciadas pelo baixo. Por isso que o Sol está presente em tudo aqui, né? Na linha dos acordes. E eu trouxe aqui o reforço da ideia. As linhas em diagonal sempre terão seu contrabaixo e seus acordes referenciados pelo baixo daquela diagonal. Esse slide vai ficar disponível para download e ele é um resuminho das ideias para vocês terem como referência. O link está na descrição, é só baixar. Bom, antes de eu falar de cifra, o que são cifras, eu vou trazer aqui algumas ideias para a gente manejar o baixo. Lembrando, eu tenho que encaixar minha mão. Eu vou procurar agora, no começo, eu vou procurar colocar o apoio aqui, na parte de baixo da mão. Isso não quer dizer que eu tenho que tocar assim. O que quer dizer é que eu não tenho que segurar o acordeão com o dedão e nem segurar o acordeão com a mão. Eu tenho que deixar a mão encaixada na correia, a correia justa o suficiente para a mão não ficar dançando muito quando abrir e fechar, mas que ela consiga correr para cima e para baixo, que eu vou precisar desse movimento. E eu tenho que deixar a mão levemente inclinada nesse momento, fazendo com que cada um dos dedos, né, o quarto, o terceiro e o segundo, fiquem acompanhando a diagonal. Vou tentar mostrar aqui, acho que assim está boa a posição. Veja que cada dedo acompanha uma diagonal, tá vendo? Ó, eu consigo ter uma referência dessa diagonal na mão. Por isso que eu trago o apoio aqui para baixo, para ficar mais fácil
no começo de eu achar essas teclas. Depois a gente vai ter posições, obviamente, em que essa diagonal vai ser rompida, digamos assim, né? Que eu vou trabalhar com essa posição, por exemplo. O apoio acaba vindo para cá. No momento, vamos focar aqui, que fica um pouco mais fácil da gente se localizar. Então, quarto dedo vai ser o nosso dedo de referência nesse princípio. E no centro do acordeão, bem no meio, ó, vocês podem ver que eu estou com o quarto dedo posicionado mais ou menos no meio do acordeão. Eu tenho um botão marcado. Geralmente ele tem uma cruz, um desenho de uma cruz, ou um pininho, ou um buraquinho, enfim. Ele tem um relevo que faz com que eu identifique essa nota com facilidade. Essa nota tem o som de Dó. Vocês podem ver que o acordeão também ele vai ter um som mais grave, né? Então a gente vai tocar a nota Dó com o quarto dedo e vamos contar um tempo só para facilitar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? E agora a gente vai fazer um exercício um pouquinho mais complicado. Eu vou tocar o quarto dedo no baixo, em Dó, o botão marcado no centro do acordeão, e o terceiro dedo vai ficar justinho, ó, formando a diagonal aqui, onde eu vou tocar o Dó maior. Percebam que eles estão justinhos aqui, ó, bem perto. Ok? Ó, eu vou tentar tirar aqui. Aqui Dó e aqui o Dó maior. E aí eu vou tocar o primeiro tempo no Dó e o segundo tempo no Dó maior. 1, 2. Veja que eu troco o quarto pelo terceiro dedo, né? Eu tiro o quarto e coloco o terceiro dedo, trocando os botões. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok? 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos tentar fazer agora com 3 tempos. O primeiro tempo sempre no baixo, em Dó, e o segundo e o terceiro no Dó maior, que é o botão do lado, Dó e Dó maior. Ou seja, eu vou ter que tocar o primeiro tempo no Dó e o segundo e o terceiro no Dó maior. Então eu vou tocar 1 com o quarto dedo, 2 com o terceiro, e 3 com o terceiro dedo também. 4, 3, 3. Número dos dedos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se eu voltar a fazer 2 tempos, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fui acelerando um pouco a velocidade, mas vocês vão treinar lento e também um pouco mais rápido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E mais lento. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu estou usando aqui um recurso para tocar essas notas, que é o staccato. Staccato é um nome, todas as notações e nomes, né, são marcadas em italiano. O staccato vai querer dizer para a gente destacado. Vai tocar meio beliscadinho assim. Então eu não vou tocar assim, ó. Eu não vou preencher todo esse tempo com o som. Nesse momento eu vou tentar deixar as notas desligadas. Eu vou dar uma pinçada num botão e uma pinçada no outro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? E se for fazer com 3 tempos, deixa eu voltar a câmera aqui, perdão, para vocês conseguirem ver o detalhe do baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por enquanto, a gente vai trabalhar somente com o botão do Dó. Essa aula vai continuar, eu vou dividir em 2 vídeos, só para a gente não estender muito o conteúdo num vídeo só. E eu gostaria que vocês, estudando, praticassem primeiro esse posicionamento da mão, que é bem importante e bem difícil num primeiro momento, porque a gente não consegue ver. Ao contrário da mão direita, a gente não consegue ver o acordeão. Meu acordeão é grande o suficiente para impedir que eu veja a minha mão, e quanto mais eu tento ver, mais distante ele fica, né? É impossível. Então, eu tenho que ir pelo tato. Então, para a gente criar essa habilidade, vai precisar de bastante treino. Então, eu vou encerrar a primeira parte da aula 1 do módulo básico agora, e vou deixar como exercício para vocês trabalhar com um ritmo binário e ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então vocês vão pegar um metrônomo, que a gente já vem trabalhando com metrônomo no módulo elementar. Vão colocar o metrônomo 2x4, fórmula de compasso binária, 2 tempos. Vão colocar numa velocidade baixa, 50, 60, 70 batimentos por minuto, vocês vão decidir. E vão tentar acompanhar o metrônomo, que vai estar lá fazendo a pulsação, né? Vai estar marcando o tempo para vocês. E vocês vão tentar tocar cada um dos botões junto com o metrônomo. Um exercício legal é tentar fazer isso gravando, para vocês depois ouvirem e tentarem perceber se realmente o toque que vocês estão dando no acordeão está sincronizado com o metrônomo. Então, coloca o som do metrônomo numa caixinha de som, escuta alto, tenta tocar junto e grava com o celular mesmo. Hoje em dia a gente tem bastante recurso. Se gravar e se ouvir é uma das melhores ferramentas para você perceber onde pode melhorar, onde está uma interpretação um pouco equivocada, onde está correndo. É muito comum que a gente não tenha muito controle sobre essa pulsação e de repente sem querer, começa a acelerar. E quando é rápido, isso acontece às vezes mais do que quando é lento. E lento também é muito difícil de manter, enfim. São várias as possibilidades aí de estudo. A gente encerra então essa primeira parte da aula agora. E na continuação dessa aula, no próximo vídeo, eu vou expandir um pouco essas posições para outros baixos pertinho aqui do Dó, para a gente começar a trabalhar com outras posições. E para a gente já começar a ter um efeito harmônico, onde a gente começa a ter mais de um acorde e os dois se relacionando. E aí a gente vai começar a trabalhar... Enfim, fiz uma combinaçãozinha qualquer aqui, mas a gente começa a combinar a mão esquerda, a mão direita, pensando em rítmica e também em harmonia. A gente vai aprofundar e começar daí a fazer as nossas primeiras músicas, tá ok? Então é isso, bons estudos, muita prática. Pratiquem bastante, sempre com o metrônomo, sempre numa velocidade reduzida no primeiro momento. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Na descrição deste vídeo, a gente tem o link para o metrônomo e também o link para o material dessa aula e um exercício, porque a gente vai desenvolver na próxima aula, mas eu já deixo o PDF disponível para vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!